Pois é, meus amigos, isto agora começa a aquecer porque cada vez mais nos estamos a aproximar da reta final desta série de vídeos. Olá a todos, aqui deste lado do ecrã quem vos fala é o Tiago e sejam bem-vindos ao Agarrado ao Joystick, o quadro aqui do meu canal onde falamos sobre videojogos. E para não estarmos aqui a fazer grande enrolação de chouriços, bem como no último vídeo, vamos já começar aqui pelos jogos da área de PC e vamos começar aqui com um que de certeza absoluta a maior parte de vocês não deve conhecer muito, que é o Second Sight. Cá estamos nós a falar de mais um jogo de ação em terceira pessoa com alguns elementos de poderes sobrenaturais à mistura. A história do jogo é um tanto clichê e previsível, mas é suficientemente boa e interessante para nos manter agarrados ao jogo até o terminarmos. Trata-se de um jogo pouco conhecido e falado, mas que não é todo um título do qual nos devemos manter afastados. Claro que não estamos aqui a falar de um jogo perfeito, e isso nota-se principalmente quando temos de usar armas para despachar inimigos e digamos que fazer pontaria com elas da maneira correta é um desafio por si só. Eu pessoalmente sou mais adepto de usar os poderes que o personagem tem, mas por várias vezes durante todo o jogo somos obrigados a jogar em missões em flashback antes do personagem ter tais poderes. Graficamente falando, estamos perante um jogo típico da era da PlayStation 2, com gráficos competentes, mas que nunca chegam a ser impressionantes. Quem gosta de experimentar jogos em terceira pessoa, Second Sight não é todo um título a passar ao lado, apenas não se deve esperar algo que vai impressionar os jogadores. Mesmo aquela malta que gosta de jogos desta era são capazes de preferir outros jogos dentro do mesmo género e deixar este para trás. De qualquer maneira, eu acho que foi uma aquisição bastante razoável aqui para o meu pequeno cantinho da jogatana. E continuando para mais um clássico da indústria dos jogos de PC, temos o Deus Ex Invisible War. Neste caso estamos a falar da sequela do jogo Deus Ex e a produtora Eidos ofereceu-nos esta pequena pérola da ficção científica e dos jogos de tiro em primeira pessoa. Logo para começar, algo que eu não estava nada à espera é que o jogo nos dá uma certa liberdade de movimentos e nós não estamos apenas confinados a um só corredor linear para irmos do ponto A ao ponto B. Ele dá-nos várias possibilidades de escolha e em certas alturas parece mesmo que estamos a jogar um jogo de mundo aberto. Deus Ex também nos dá a possibilidade de fazer as missões em modo furtivo, mas acho que a maioria da malta vai preferir entrar nas várias divisões dos edifícios a esbanjar chumbo. Se for esse o vosso caso, eu não recomendo tanto que o façam, mas cada um faz as coisas à sua maneira. Aquilo que nunca pode faltar nestes vídeos é a parte em que falamos dos gráficos e, como tal, o que é que vocês podem esperar deste jogo. Bem, no que toca às cutscenes é seguro dizer que elas não vão impressionar ninguém, ok? Já quanto à parte em que estamos a jogar, aí sim podem ficar descansados, que o caso muda completamente de figura e apesar de na maior parte do tempo ser um jogo bastante escuro, tem alguns detalhes e efeitos nos cenários muito bons. Este, meus amigos, é um daqueles jogos que para a altura tinha efeitos de sombra e luz muito à frente para a sua época. Mas também temos de ter em conta que este jogo foi feito usando o motor gráfico Unreal Engine 2, que já conseguia dar um aspecto bastante bom aos jogos. Eu ainda não o terminei de jogar, mas posso dizer que não estou minimamente arrependido de o ter comprado. Sem sairmos dos jogos de tiro em primeira pessoa e juntando aqui mais um clássico que mistura ficção científica e ação, temos o primeiro, Fear. Logo para começar o mais óbvio, o jogo é obscuro e bem violento. Mas este não é um FPS como tantos outros que por aí andam, porque no meio de uma história que envolve alguma ficção científica, tem também alguns elementos de terror e sobrenatural à mistura. Estamos muito bem a fazer as nossas missões e a despachar adversários, quando de repente o nosso personagem começa a ter visões de espíritos que vão aparecendo onde nós menos esperamos. Para dizer a verdade, eu ainda não terminei este jogo, por isso não sei qual é que é a relação entre a existência dessas visões e o abate de ciborgues e humanos que são o tipo de adversários que nós vamos encontrar pelo caminho. Fear também tem uma componente bastante à la Matrix, porque tem uma mecânica que podemos usar bem ao estilo do Bullet Time. E já mencionei que este jogo é daqueles em que quase tudo nos cenários é destrutível. Bem, não tudo, mas grande parte daquilo que nos aparece à frente pode ser mandado desta para melhor. Estamos a falar de um jogo bonito visualmente ou nem por isso? Aqui a resposta a essa pergunta é sim e não. Os gráficos do jogo até são muito bons, com bastantes detalhes nos cenários, o problema é que eles são muito limitados. Ou seja, os ambientes são todos parecidos uns aos outros e são tudo menos bonitos ou apelativos. Nós vamos dar por nós a fazer missões quase sempre dentro de edifícios que se assemelham todos uns aos outros. Mas não há crise porque a jogabilidade compensa esse ponto menos positivo e vos garanto que este é daqueles casos em que temos entretenimento garantido. E como os FPS nunca são demais, vamos aqui terminar a parte do PC com o Vietcong 2. Há vários jogos à venda no mercado cuja história se passa na Guerra do Vietnã e Vietcong é um deles. Como jogo de tiros em primeira pessoa, ele não traz nada de novidade ao género e acaba por ser até um clichê como tantos outros jogos que se assemelham uns aos outros. Mas uma coisa que eu não estava nada à espera dele é que, ao contrário dos outros títulos que são quase todos passados em missões nas selvas vietnamitas,
Este não é tanto assim. Claro que temos a ocasional missão em que temos de andar pelo meio de selvas luxuriantes a tentar não levar um balásio na mona de um Vietcong, mas no geral a maior parte do tempo é passada em cidades e dentro de edifícios. Também não estamos aqui a falar de um jogo fácil porque não é muito complicado o nosso personagem levar um tiro em cheio na cornadura por se andar a armar em Rambo. Podemos dizer que dá um certo jeito abordarmos os objetivos que o jogo nos dá com uma certa estratégia por trás da abordagem. Podemos dizer que dá um certo jeito abordarmos os objetivos que o jogo nos dá com uma certa estratégia por trás dessa abordagem. Agora, a nível gráfico o jogo está bastante bom e tem algumas ocasiões em que dá para pararmos um pouco para vermos os detalhes em alguns deles. Como por exemplo uma recepção numa embaixada logo nos minutos iniciais do jogo, onde podemos ver imensos detalhes no interior da sala principal por onde o nosso personagem tem de passar. Este pode não ser o topo dos exemplares do mundo dos FPS, mas sem dúvida nenhuma, pelo menos para mim, que também não envergonha ninguém. Chegou agora a fase da PlayStation 3 e já que estamos numa onda de FPS, vamos continuar aqui com o Homefront. A primeira coisa que eu quero dizer sobre este jogo é: que decepção! É que ele podia ser tanto e acaba por ser tão pouco. Neste caso estou a falar principalmente a nível da longevidade, porque este jogo é curto. Muito curto mesmo pelos padrões de um FPS mais recente. Como se tudo isto não fosse mal o suficiente, ainda dei por mim a jogar pelo menos 2 vezes no mesmo cenário. Ou seja, já não bastava que o jogo fosse pequeno, ainda tiveram de reciclar um dos cenários para justificarem uns minutos de gameplay a mais. Esta é a parte que mais nos apontou num jogo que no geral soube muito a pouco. Quem está aqui à espera de sequências de ação à la Call of Duty, existem aqui 2 ou 3, mas que no contexto geral do jogo acabam por ser bastante irrelevantes. Os gráficos, que é aquilo que muitos querem saber, são bons, mas nada que os faça brilhar os olhos a olhar para eles. Não me entendam mal, o jogo não é um lixo, mas é daqueles exemplos em que nós, quando terminamos, ficamos com aquele saborzinho agridoce na boca do eu queria mais. Mesmo assim, a experiência como um todo é bastante razoável, principalmente por causa das situações em que nós nos vimos envolvidos. É um jogo decente, mas que poderia ter sido bastante melhor. E agora, um dos jogos de ação e aventura que mais prazer me deu a jogar nos últimos anos, que é o Uncharted Drake's Fortune. Então a coisa para mim funciona da seguinte maneira: se me derem um jogo de aventuras com uma boa história, jogabilidade, personagens carismáticos e ambientes com gráficos bonitos, podem contar comigo para o jogar. Posso dizer que quando joguei Uncharted pela primeira vez, já muitos o tinham feito, mas isso não me demoveu de ter a minha experiência pessoal. Claro que é daqueles jogos sobre os quais pouco há para dizer, porque é um título que toda a gente conhece, mesmo que ainda não o tenham jogado. Mas verdade seja dita, a fama que esta saga ganhou é bem merecida. Não são todos os jogos que nos conseguem dar aquela sensação de querermos voltar a jogá-los mais que uma vez, e Uncharted consegue fazê-lo. Nós ficamos de tal maneira embrenhados no pacote completo que quando damos por ela já chegamos ao final dele e já se passaram pelo menos umas 7 horas de jogo ou mais. Não é por este ser um jogo da moda, mas que eu gostei imenso de o jogar, lá isso é uma verdade. Pois é, parece que os FPS estão em grande neste vídeo e como não podia faltar aqui um Call of Dutyzito, que tal juntar à festa o Call of Duty Modern Warfare 3? Uau! Devo dizer que este deve ser um dos maiores Call of Duty que já nos foram postos à frente para nós jogarmos. Tudo neste jogo é grandioso, até mesmo quando estamos em sequências com situações mais modestas. O espetáculo visual destes jogos costuma ser algo digno de uma mega produção de Hollywood, mas Modern Warfare 3 acho que foi um passo mais à frente que os antecessores nesse ponto. O jogo é tão exagerado e a informação a acontecer ao mesmo tempo é tanta que em certas situações nós nem sequer sabemos por onde é que havemos de ir, tal é o caos que se está a passar à nossa volta. Andar aos tiros desenfreadamente é a palavra de ordem neste jogo e nunca há um momento parado ou aborrecido. O problema é que por muito entusiasmante que ele seja, aos poucos começa-se também a tornar um pouco repetitivo e cansativo. Agora, uma coisa vos posso garantir, se vocês forem como eu e usarem um sistema de som com alguma qualidade para reproduzirem os efeitos sonoros do jogo, é mais que certo que vocês vão ter problemas com os vizinhos. Não que isso alguma vez me tenha acontecido, ok? Mas não deixa de ser uma possibilidade. De qualquer maneira, Call of Duty 3 é sem dúvida um jogo grandioso e que vale muito a pena ter na coleção. Agora fiquei com um pouco de vontade de meter aqui ao barulho um jogo de tiros em terceira pessoa e qual é que é a melhor maneira de o fazer se não com um jogo que mistura ação e terror com o Resident Evil 5. Este pode não ser o melhor jogo da saga, mas também dificilmente será o pior. Eu acho que o maior problema da saga Resident Evil é que aos poucos está a perder os elementos de terror para se concentrar mais nos elementos de ação. Os primeiros 3 jogos até conseguiam balancear bem esses 2 elementos, mas agora o terror começa, digamos que, a perder um pouco o seu terreno. Para mim, este tipo de jogos devem ser jogados em ambientes escuros,
fechados e com uma liberdade de movimentos bastante limitada para fazer aumentar a tensão. Porque temos que ser realistas, foi isso que fez com que esta se tornasse uma das sagas mais famosas dentro desta indústria, certo? Aqui o problema é que isto acaba por parecer mais um jogo de guerra do que um jogo de terror, e esse é que é o problema. Ao mesmo tempo, Resident Evil 5 mais parece um jogo de aventuras passado em África, em que temos de lutar com alguns mutantes que já nem sequer se assemelham a zombies, mas sim outra coisa qualquer. Para mim, este jogo de Resident Evil tem apenas o nome e alguns pequenos detalhes que nos remetem ao conteúdo original, mas de resto é outro jogo qualquer. Fora isso, o jogo em si até que nem é péssimo, tem gráficos bonitos, várias situações com cenários variados, uma jogabilidade boa e a nível sonoro também está muito bom. Só que no final das contas é como se estivéssemos a jogar tudo menos um jogo do Resident Evil. Como ainda não falei aqui de nenhum jogo de mundo aberto neste vídeo, decidi agora juntar aqui um que não é muito falado, não é que seja um jogo desconhecido, mas não é daqueles que normalmente são postos nos top 10 de ninguém, que é o Mercenaries 2. Eu acho que vos posso dizer que Mercenaries 2 se assemelha muito ao Just Cause. O mesmo tipo de jogabilidade, o mesmo tipo de ambientes, o mesmo tipo de personagem, o mesmo tipo de história, tudo. E antes que me esqueça de mencionar isto, quem gosta de jogos onde quase tudo é destrutível, World in Flames é um autêntico parque de diversões para nós. Aqui tudo pode ir ao tapete, desde a casinha mais pequena ao maior arranha-céus que nos aparecer à frente, o céu é o limite. O mundo aberto de Mercenaries 2 é razoavelmente grande, com as típicas paisagens luxuriantes, florestas e cidades por onde temos de passar, mas a nível de fotorrealismo podia estar bem melhor, porque se comparado com outros jogos de mundo aberto, nesse ponto este acaba por ficar um pouco para trás. Não que sejam gráficos feios, apenas podiam ter sido um pouco mais polidos. Num todo, o jogo fica-se pelo razoável, é divertido jogar, mas que não vai ficar no top 10 da maior parte das pessoas que o jogarem, isso eu vos garanto. E para terminar, sempre com muita ação e pirotecnia à mistura, temos o Army of Two. Quem está aqui à espera de jogar um jogo com uma boa história, bem pode esquecer. Posso mesmo dizer que este é um dos jogos mais confusos que eu já joguei até hoje. Na verdade, eu acho que ele serve apenas como desculpa para a malta andar aos tiros de maneira barata e nada mais. As missões não têm qualquer ligação umas com as outras e isso retira um pouco da piada porque acabamos por não ficar com um motivo válido para andarmos metidos em tiroteios. Mas o que é que nós procuramos neste tipo de jogos? Diversão, estou certo? E neste aspecto é com todo o orgulho que eu vos posso dizer que este jogo é muito divertido. Tem uma boa jogabilidade e, claro, uma excelente qualidade gráfica a acompanhar os vários níveis do jogo. Algumas situações chegam mesmo a ser impressionantes, como uma batalha na cidade de Xangai, enquanto esta se está a desmoronar por tudo quanto é lado. É um jogo pelo preço certo, vale a pena ter na coleção, mesmo com os pequenos pontos menos positivos que ele tem, mas também sejamos realistas, não há nenhum jogo que não os tenha.